profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Uma pessoa pode falar bem, ser conhecedor das Escrituras, um líder carismático e até realizar sinais e maravilhas. Mas por ser um falso profeta, os frutos na sua vida sempre serão ruins. Ou seja, em seu dia a dia, ele não vive o que prega. Sempre que alguém surgir no seu caminho, na sua vida, dizendo ser um profeta de Deus, analise a vida dele antes de acreditar no que ele fala. Por um exemplo, como é o caráter dessa pessoa? Ela demonstra os frutos do Espírito que são citados no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 19 e 24? Ou será que a prática, as obras da carne, como por exemplo o ódio, ciúmes, avareza, egoísmo? Um falso profeta também pode ser reconhecido por causa da discórdia entre os irmãos em Cristo e gerar dúvida em seu coração em relação à sua fé em Deus. O que o apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas? Recomendo-lhe, irmãos, que tomem cuidado com aquele que causa divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Romanos 16, 17 e 18. O outro alerta dado pelo apóstolo Paulo em relação aos falsos profetas está no livro de Gálatas, onde ele fala sobre a importância as profecias estarem sempre de acordo com a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra. Ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8, 9. Quando um falso profeta é muito convincente em suas palavras, demonstram ser uma pessoa de caráter e evita fazer grandes revelações sobre o futuro, fica mais fácil de identificá-lo. Porém, existe um teste onde ele, com certeza, será reprovado. O teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando parte das Escrituras, ou acrescentando outro ensinamento que não tem nenhum embasamento na palavra de Deus. Se vocês ler o Evangelho de Mateus, verá que Satanás tentou enganar Jesus no deserto, distorcendo um trecho das Escrituras. Mas Jesus reconhecia muito bem o que a palavra do seu Pai realmente dizia e frustrou os planos do inimigo. Vamos ver o que está escrito? Disse o diabo: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4, 6, 7. A mesma estratégia demoníaca
tem sido usado nos dias de hoje contra os seguidores de Cristo. Acontece que, diferente de Jesus, muitos cristãos não conhecem o que realmente a Bíblia diz e por isso acabam sendo enganados pelos falsos profetas, levantados por Satanás. Por isso, meu irmão, tenha uma coisa em mente. Não importa se a profecia seja para consolar ou exortar, se ela não estiver de acordo com o que a Bíblia nos diz, ela não vale nada. Então, se você quer identificar um falso profeta e se proteger das suas mentiras, estuda, leia, medite na palavra de Deus e não seja levado por emoções. Agora, meu amigo, eu digo para você, não fique correndo atrás de profetas, senão você vai ouvir coisas que Deus não falou. E também não depende de pessoas para falar com Deus e ouvir a sua voz. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam dos profetas, porque o pecado as separava da presença do Senhor. E elas não tinham outro meio de ouvir as orientações que vinham dos céus. Os profetas eram o único canal entre Deus e o seu povo. Mas essa história mudou. Jesus veio ao mundo e entregou a própria vida para nos libertar. Graças a esse sacrifício, hoje podemos ter uma ligação direta com o Pai. Podemos falar com Ele e ouvi-lo se simplesmente crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Podem ficar tranquilos, meus amigos. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Ele falará, seja por meio da Bíblia, seja por meio de sonhos, seja por meio de visões ou por meio de uma pregação. E se Ele quiser falar com você por meio de uma profeta, Ele enviará um verdadeiro profeta até você, porque Ele é todo-poderoso para fazer isso. Basta você buscar a presença de Deus e confiar no poder de Deus, porque Ele está pronto para falar contigo.